Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia maravilhoso, um dia especial, um dia abençoado no nome de Jesus. Glória a Deus, mais um dia aqui na presença do Senhor. Muito feliz hoje, amém? Glória a Deus. Muito feliz pela nossa oração, pelo Rio Grande do Sul. Eu acredito que as coisas já estejam melhorando por lá. A oração, ela tem muito poder, amém? Mas nós vamos continuar orando pelo Rio Grande do Sul. Nós vamos continuar clamando pelo Rio Grande do Sul, amém? Nós vamos continuar clamando, continuar orando, amém? Glória a Jesus. Muito, 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 muito feliz. Que, eu tenho visto muitas pessoas se mobilizando lá no Rio Grande do Sul. Eu vi ontem muitas pessoas vi o profeta também, meu profeta, meu apóstolo, com cestas básicas, muita gente na internet com cestas básicas, amém? Fiquei muito feliz, muito contente, Eu não sei se você tem algum número para mandar algum recurso, mas se você puder estar enviando algum recurso, alguma cesta básica, mande, querido, envie, porque vai ser algo maravilhoso. Eu tenho certeza que vai somar muito. Vamos se mobilizar. Vamos nos mobilizar. Amém? É uma tragédia muito feia o que está acontecendo ali. É algo assim muito... Ai, meu Deus. Ai, só de pensar a gente fica, Mas enfim, ontem eu estive ali no centro de São Paulo, certo? Nós fomos comprar ali muitas coisas para a conferência e buscar algumas coisas que já estavam encomendadas ali. Mas quero dizer para vocês que tem muita, muita, muita coisa boa na conferência. Já se prepara, tá? Muita coisa maravilhosa, muita novidade para você. Isso, gente, nós vamos continuar orando, tá? As nossas lives é todo dia 4h21 e a nossa oração é todo dia 2h45. Todo dia. Quem esteve conosco na oração hoje, todo dia a gente faz exatamente isso. Eu acordo 2 horas da manhã, hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, que eu estou aqui, Estou aqui em Caieiras hoje, Então, é porque hoje a gente vai olhar um dos terrenos que pode ser um terreno candidato a gente construir a nossa base, Eu não sei se vocês sabem, mas todo recurso que vem para a Global é destinado a gente construir uma base de avivamento, uma grande escola de avivamento. E hoje nós vamos olhar um terreno, Então eu quero que você esteja orando, esteja apresentando a Deus, tomara que dê certo. A gente ainda não tem todo o recurso, mas eu acredito, que depois da conferência nós talvez alcançaremos todo o recurso, As pessoas têm sido muito generosas, então eu estou muito feliz, Terreno que a gente espera comprar um terreno muito grande, para construir essa escola, para construir tudo isso. E eu tenho gerado isso, eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho pedido ao Senhor. E nós já olhamos vários, Mas são terrenos muito caros. Caros assim, porque nós não temos o recurso, mas a gente tem olhado terrenos que fogem do nosso orçamento. E hoje nós vamos estar olhando o nosso terreno, que vai ser um grande candidato, tá? Então nós vamos estar olhando hoje, aí comprando o terreno, o resto é fácil. A gente dá o primeiro passo de fé, o resto o Senhor vai prover, amém? Eu tenho certeza disso. Nós vamos ter, eu falo para você, acredito que nós teremos a maior escola de avivamento do Brasil, da América Latina, se brincar, do globo terrestre. Eu gero as coisas grandes e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer de forma sobrenatural, amém? Mas, queridos, em relação ao Rio Grande do Sul, é muito triste tudo que está acontecendo lá. Nós temos pedido ao Senhor, nós temos clamado ao Senhor, que o Senhor detenha os ventos, detenha a chuva. Vamos estar orando toda a madrugada. Eu acredito que o clamor da madrugada passada já teve efeito. Eu acredito que o tempo, eu tenho olhado o tempo, mas vamos clamar por Santa Catarina, vamos clamar pelo Paraná, amém? Então vamos clamar no nome e na autoridade de Jesus, amém? Vamos clamar.
Vamos clamar, em nome de Jesus, para que tudo isso passe rápido, para que o recurso chegue, para que as autoridades se mobilizem, amém? Olha, Cláudia, conta para nós, Cláudia, como que tá o Rio Grande do Sul? Queridos, ontem eu fiquei o dia inteiro perturbada, preocupada. Ontem a gente foi resolver coisas da conferência e eu fiquei o dia inteiro vendo aqueles vídeos, orando, botando a minha mão, falando, Pai, ajuda. Gente, olha, ainda bem, Cláudia, que na sua cidade não foram atingidos. Glória a Jesus. Amém. Mas grande parte do Rio Grande do Sul, queridos, foram atingidos. Minha cidade está um caos. Grande parte, querido, do Rio Grande do Sul foi atingido. E olha como é profético. Todo mês, existe um trono que governa do meado de um mês ao meado de outro mês, dentro do calendário profético. Só que esse ano eu decidi fazer diferente. Eu falei, Deus, todo mês eu quero que o Senhor me dê um trono para ser destronado. Um trono, o Senhor me fale um trono. E aí, em janeiro, o Senhor deu Belfegor, que é o espírito da preguiça, o demônio da procrastinação. Aí, em fevereiro, foi Lilith. Março, Mamon. Abril, deixa eu lembrar, Jezebel. Abril, Jezebel. E chegou maio, o Senhor falou, Leviatã. E, queridos, eu não sei se vocês sabem, mas Leviatã é o que rege as águas, é o trono demoníaco que governa as águas, tá? E aí nós começamos em maio e começa a vir todas essas catástrofes de água. Então nós estamos orando, todo mês nós destronamos um trono demoníaco forte, ou principado ou potestade, mas que tem grande influência sobre o globo da terra. Então é tão profético, queridos, que nós começamos a destronar o trono das águas e começamos a passar e a viver tudo isso. Então, essas coisas são muito, muito, muito sobrenatural. Mas nós precisamos continuar clamando. Por quê? Nós estamos na última era. Existem, 4 principados principais que governariam durante 4 eras. Já governou, pega a visão, isso aí vocês vão aprender na escola de libertadores comigo. Já governou Satanás, tá? Lúcifer, já governou Lúcifer. Depois Belial, no tempo ali de Daniel. No tempo de Jesus, foi Satanás. E nessa última era, agora tecnológica, Leviatã. São 4 grandes principados. Primeiro, Lúcifer, Belial, Satanás e Leviatã. Você vai ver na Bíblia, tá? Que em determinadas épocas o diabo ele tinha um nome diferente. São 4 principados que governou sobre 4 eras diferentes, como 4 tronos principais, certo? E nós estamos na última, nós estamos na de Leviatã. Leviatã vai reger as águas, tragédias, catástrofes, tá? E vai reger também, queridos, tá? Pega a visão. Vai reger também sobre a tecnologia, tá? Vai reger sobre a tecnologia, certo? É algo assim sobrenatural, assim. A gente tem que estar... E outra, Leviatã vem tirar também distração. Vem trazer distração na tecnologia, distração pelo celular, distração. Queridos, Beelzebul são subpríncipe. Na escola de libertadores, vocês vão aprender os 8 subpríncipes, tá? Existe 8 subpríncipes, né? Tem 8 subpríncipes. Então, tem 4 principados, 8 subpríncipes. Lá na escola vocês vão aprender, amém? É algo assim sobrenatural, amém? Mas eu quero estar orando com você e pedindo para você continuar vindo na oração da madrugada. Nós oramos toda a madrugada, nós nos fortalecemos, nós temos jejuado, nós temos clamado, nós estamos agora num jejum de 70 dias. Tem pessoas que não estão 70 dias, mas estão 70 dias orando. E está sendo assim algo sobrenatural, está sendo algo assim profético, está sendo algo assim avassalador. Amém? Certo? Então você já se prepare, que vai ser sobrenatural. Glória a Jesus. Amém?
Aí tem muita gente que fala assim, por que vocês ceiam todo dia? Eu falei hoje na live, na oração. A ceia todo dia, queridos, é algo sobrenatural. Aprendi com a Ana Mendes, uma grande libertadora do Senhor. Tô até querendo ir numa conferência dela agora nos Estados Unidos. Eu nunca fui em nenhuma conferência dela. Ela foi numa igreja e nessa igreja tinha muita glória. Tinha muito mover sobrenatural. Ela falava assim, mas gente, essa igreja aqui, qualquer coisa, o céu rasga. E aí ela foi ver o que essa igreja fazia de diferente. Esse povo ceava todo dia. E aí a ceia todo dia, ela impregna o nosso DNA da glória de Deus e ela traz uma convicção da nossa identidade celestial. E quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, o diabo ele não consegue mais ferir nossos pensamentos, ferir nossas emoções. E o que acontece? Quando nós nos fortalecemos todos os dias ceiando, nós estamos ali celebrando o Cordeiro, trazendo de novo o ato da cruz sobre os nossos corações, sobre a nossa mente. E aí nós começamos a ter força para jejuar, força para orar, força para buscar, força para... É algo assim sobrenatural. Ô, minha querida, obrigada. Obrigada. Ó, gente, essa caneca aqui, abençoada. Vamos fritar na unção, é da Global. Eu acredito que vai ter esse ano na conferência. Tem umas novas agora. Vamos fritar na unção, amém? Vamos fritar na unção. Então, o que acontece? Quando você começa... Conta aí, pessoal, vocês que não ceiava todo dia, começou a ceiar. Aí sabe quando o diabo lança aqueles pensamentos assim? Quem é você? Ou quando alguém fala alguma coisa e você ficava com a mente lá chateado. Quando, querido, você tá ceando? Tá. Quando você tá ceando, o diabo pode falar o que for. Você sabe quem você é. É muito sobrenatural. Queridos, o ato de ceiar todo dia te traz uma força. Você vai ver, você vai prestar atenção, que você já não cai mais nos dardos, você já não cai mais na seta, você não cai mais. É algo assim avassalador. É algo assim sobrenatural. Amém? Então é algo assim sobrenatural. Tira toda a religiosidade do seu coração. Se você está em Cristo, você crê que Ele é o Messias, morreu por você, você pode cear todo dia. Querida, é sobrenatural. É sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Bora, vamos lá. Queridos, se vocês quiserem acessar o preço da escola mais barato, entra na lista de espera. Antes de ser lançada a escola, eu vou contratar aí uma equipe de suporte grande para contactar. Hoje nós temos na lista de espera mais de 3.000 pessoas esperando. Por que eu faço isso? Eu trago um preço diferente para a lista de espera, porque eu sei que já são pessoas clientes, já são pessoas que me acompanham há muito tempo, tá? Então, quem está na lista de espera, o suporte vai entrar em contato antes do lançamento. No lançamento é um preço, tá? Na lista de espera é outro. E quem comprar o seminário agora, pega a visão, quem comprar o seminário agora pro dia 11 vai ter 10% também. Então eu tô fazendo um preço especial para quem tá na lista de espera, 10% para quem fizer o seminário, para quem for aluno do seminário de agora libertação e restauração sexual, tá? Queridos, a escola é 3 meses, é aula comigo semanal ao vivo, tá? E aulas na plataforma. Você vai ter direito e acesso à comunidade da Escola de Libertadores Global, tá bom? Uma comunidade onde vai ter um suporte ali para estar respondendo as suas perguntas. Você vai ser um aluno assistido, vai ter prova semanal comigo. Então vai ser 3 meses comigo intensivo, tá? Então, eu vou colocar depois nos meus stories a lista de espera. E você entra também, tá? Você entra também no seminário. O seminário é R$70, tá? É 70, né, Nani? O seminário é 70. Se você quiser, participa do seminário, tá? Se você estiver no seminário e na lista de espera, você vai ter um desconto melhor que 10%. Te garanto isso, tá? Mas eu vou trazer um preço acessível para todos vocês. Mas lembrando, queridos, que não é uma imersão, não é um curso, não é masterclass, é uma escola. Você vai ter um diploma de formação, tá bom? E outra, dentro da escola nós vamos falar tudo que envolve libertação e batalha espiritual. E eu já consegui uma pessoa, tá? Uma querida que
eu fiz a libertação dela, uma pessoa que estava na bruxaria, estava dentro das práticas, ela vai trazer o testemunho dela dentro da escola, tá? Eu que fiz a libertação dela, ela vai trazer tudo isso, tá? Tudo isso aí, um testemunho, tá? A escola, ela é online comigo toda semana e você vai ter acesso dentro da plataforma a aulas lá, amém? Não tem ainda o preço, mas provavelmente eu acredito que na próxima semana, essa semana agora eu já vou fazer o alinhamento. Eu preciso antes contratar toda a equipe, todas as pessoas, e aí eu trago para vocês. Mas fiquem em paz, amém? Em nome de Jesus. Glória a Jesus, amém? E se você quiser fazer a inscrição agora ao seminário, entre em contato com a Nani, faça agora. Queridos, o seminário agora de libertação e restauração sexual, ele é muito forte. Ele é sem ser esse sábado, é o próximo. Você sabe, seminário, imersão comigo dura aí 8, 9, 10 horas. O último agora durou quanto? 10? 10 horas online comigo. O último durou 10 horas online comigo. Amém? Certo? Bora lá então, queridos. Hoje nós entramos em Provérbios, tá? E eu quero te dar uma chave de Provérbios. Antes de orar aqui, eu quero te dar uma chave de Provérbios. O livro de Provérbios, ele tem uma unção de sabedoria. Se você quer ser uma pessoa sábia, pega a visão. Leia Provérbios e medite nele todos os dias, tá? Provérbios tem uma unção de sabedoria. Provérbios, Eclesiastes, né? Cânticos, foi tudo escrito por Salomão. Se você deseja acessar a sabedoria, leia Provérbios todos os dias, que você vai se tornar um homem, uma mulher de Deus sábio. Amém? É uma chave que eu estou entregando para você. Fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento esse dia, te apresento, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, te apresento, Senhor Deus, todos aqueles que entraram hoje, Pai, nessa live. Eu quero profetizar, Pai, o teu avivamento sobre este lugar. Espírito Santo, você tem total controle e domínio desta live. Espírito Santo, traga aqui hoje a tua rema, traga aqui hoje uma palavra que nos norteie, que nos dê força, em nome de Jesus, e fala conosco através dos provérbios, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Abra agora em Provérbios, capítulo de número 5. Vocês sabem que a nossa meta esse ano é ler a Bíblia 2,5 vezes. Então nós lemos 6 capítulos em casa, 1 na live. 6 capítulos em casa e 1 na live. Amém? 6 capítulos em casa e 1 na live. Que café gostoso, Nani. Gente, a Nani é boa pra fazer o café. Meu Deus. Eu sei fazer aqueles café de máquina. Você põe a cápsula e tira. Esse dia eu fui fazer um café, tô destreinada. Fui fazer um café, nem eu tomei. Vamos lá. Evite as mulheres imorais. Amém? Provérbios número 5. Me chama para tomar um café na sua casa que eu vou também. Eu gosto de um cafezinho. Amém? Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Ouça bem o meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento. Os seus lábios expressarão o que aprendeu, pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, e sua boca é mais suave que o azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno. Então aqui, Salomão está falando da mulher imoral. Seus lábios é doce como mel, sua boca é suave como azeite, mas no fim é mais amargo que o veneno. Tá? É afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte e seus passos conduzem direto à sepultura, pois ela não se interessa pelo caminho da vida. Não se dá conta de que anda sem rumo por trilha tortuosa. Portanto, meu filho, preste atenção. Nunca se desvie do que eu irei dizer. Mantenha distância dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa. Se o fizer, perderá sua honra e entregará aos homens impiedosos tudo o que conquistou.
Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão do fruto do seu trabalho. Então aqui, queridos, quando um homem vai lá com uma mulher imoral, adultera, e acaba deixando o seu casamento para ficar com uma mulher imoral, uma mulher adúltera, ele acaba dando todos os seus bens, tudo que conquistou, a pessoas estranhas. E essas pessoas vão consumir o fruto do seu trabalho. Amém? Certo? No final, você gemerá de angústia. Olha só como é forte. Quando a doença lhe consumir o corpo, dirá: como odiei a disciplina, se ao menos não tivesse desprezado as advertências. Por que não ouvi os meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíam? Cheguei à beira da ruína total, e agora todos saberão de minha vergonha. Beba a água da sua própria cisterna. Compartilhe seu amor somente com a sua esposa. Queridos, olha como é forte isso aqui. Compartilhe o seu amor somente com as suas esposas. Querido, o homem imoral ou a mulher imoral, às vezes trabalharam 30, 25 anos, se dão ao luxo da carne, desmancha seu casamento, aí vão dar tudo o que tem, tudo o que demorou uma vida para construir, para gente estranha, para os filhos de outra pessoa. Por que derramar pelas ruas a água de suas fontes, ao ter sexo com qualquer pessoa, ao ter sexo com qualquer mulher? Reserve essa água apenas para vocês e não a reparta com estranhos. Seja abençoada a sua fonte, alegre-se como a mulher de sua juventude, graciosa, que os seios de sua esposa satisfaçam sempre e você seja cativado por seu amor todo o tempo. Porque, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral ou acariciar os seios da promiscuidade, pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. O perverso é cativado dos seus próprios pecados. São cordas que os apanham e os prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Amém? Queridos, essa passagem de Provérbios 5 é muito boa para quem está pensando em adulterar, para quem está no adultério. A pessoa refletir nisso aqui, corrigir o erro, se perdoar com a sua esposa ou com o seu esposo. Mas aqui, queridos, essa passagem aqui de Provérbios vai falar a ruína que leva ao adultério, a ruína que leva à promiscuidade. Amém? Então vai ficar para casa. Olha aqui, ó. Pega aí no verso 6, que eu quero ler agora algo com vocês aqui. Aí no verso 6. Se você for no verso 6, no capítulo 17, ó, eu já marco na minha Bíblia, ó. Fica bem claro, ó. Verso 6, ó. Verso 6, verso 17. Que diz assim: Há seis coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Olha o que o Senhor odeia: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentira e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Amém? Reflita sobre essa palavra. Reflita sobre essa palavra. Amém? Reflita sobre essa palavra. Agora, eu trouxe hoje uma palavra para vocês, tá? Tá em Lucas, né? Tá em Lucas, capítulo de número 4. Nós vamos ler aqui a tentação de Jesus, tá? Então, hoje a nossa chave é sobre resistindo ao diabo, certo? Então, a nossa chave hoje é resistindo ao diabo. Abra em Lucas 4 para mim, em nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 4, verso 1, certo? Abre aí. A nossa palavra de hoje é resistindo ao diabo. Resistindo a Satanás. Coloca aí, resistindo ao diabo.
Amém? Certo. Agora, aqui você vai entender, tá? Tem gente que fala assim, pastor, eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei uma campanha, eu comecei uma oração, eu comecei um jejum, e em vez das coisas melhorar, piorou. E aqui eu vou te mostrar o porquê que piora. Se para Jesus piorou, para você que não vai melhorar, certo? Então eu quero que você descanse o seu coração, que na verdade tem que piorar. Tem que vir um ataque, sim, quando você se levanta para buscar o Senhor, se levanta para fazer um jejum, se levanta para consagrar. Na verdade, tem que ter levante, sim, porque isso mostra que o diabo ele tá vindo te tentar, certo? Porque assim como ele tentou Jesus nos 40 dias, ele também vai te tentar em toda a campanha, em toda a oração, em tudo que você fizer, o diabo vai vir te tentar, tá bom? Toda vez que você se fortalecer de Jesus, se fortalecer da presença, o diabo ele vai querer te tentar. Então vamos ler agora Lucas capítulo 4, verso de número 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Então, queridos, aqui tem uma chave. Quem nos leva a uma consagração, a um nível de edificação espiritual, seja ele na oração, seja ele na busca, seja ele subidas ao monte, seja ele de qualquer forma, é o Espírito Santo. Então aqui Jesus estava cheio do Espírito Santo e ele é conduzido no deserto, certo? Onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então aqui Jesus vai fazer um jejum, tá? Eu acredito, tem gente que fala que Jesus fez um jejum total. Pode ser que ele tenha feito total ou parcial. Se ele fez parcial, ele não comeu nada, talvez só bebeu água. Se ele fez total, ele não comeu e não bebeu, certo? Tá? Então a Bíblia vai dizer que ele não comeu nada, tá? Então o diabo lhe disse: se você é o filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então aqui, queridos, o diabo ele vai tentar, pega a visão, o diabo ele vai tentar Jesus no seu desejo e na sua vontade. O diabo aqui, a primeira tentativa do diabo na vida de Jesus é nos seus desejos e na sua vontade. Olha, a nossa alma tem fome e a nossa carne quer se saciar de pão, de fruta, de carne, de comida. Então aqui o diabo vem, olha só, e vem e fala assim: Jesus, ordene aqui a essas pedras que se transformem em pão. E aí aqui Jesus vai dizer: olha, nem só de pão vive o homem. Então aqui Jesus ele está trazendo uma chave. E Jesus está trazendo aqui que quando nós nos alimentamos da palavra, nos alimentamos de uma pregação, ali nós de fato nos alimentamos. E queridos, eu preciso que você entenda, quando nós jejuamos, quando nós estamos em jejum, nós estamos falando assim. Nós falamos não para a nossa carne, nós falamos não para os nossos desejos, para falar sim para um alimento espiritual. Amém? A palavra de Deus, a Bíblia, ela não foi feita para ser entendida. Talvez você ache que a palavra foi feita para ser compreendida. Não foi. A palavra de Deus foi feita para ser revelada. E ela só vai nos ser revelada quando nós temos maturidade espiritual. Então, por exemplo, se você está na carne, nos desejos da carne, você vai entender a Bíblia de forma muito rasa. Mas, de repente, você faz um jejum de 40 dias, você começa a entender a Bíblia em outro nível, porque o Espírito Santo te revela a palavra em outro nível, porque isso aqui é alimento, é pão. Isso aqui traz vida. Isso aqui traz a verdadeira comida. E Jesus, ele vai entregar aqui essa revelação. Então o diabo o levou a Então o diabo o levou a um lugar alto. No momento, lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus.
e eu posso dá-los a quem quiser, disse o diabo. Então o diabo pega Jesus, leva num lugar alto, onde Jesus consegue contemplar todos os reinos da terra. Pega a visão. E aí o diabo vai falar assim, olha, tudo isso aí, Jesus, é meu e eu posso te dar. E eu posso, te dar autoridade, eu posso te dar todos esses reinos, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu, as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Agora, pega essa visão aqui. Jesus, quando ele estava à destra de Deus, ele criou todo o universo. Não, você não entendeu. Jesus, quando estava à destra de Deus, lá em Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas. Mas a palavra, que é o verbo, é Jesus. Então Jesus, o Criador e o Espírito Santo, a Trindade, cria todas as coisas. Só que agora, Jesus ele sai do trono de glória dele e vem em carne. Então quando Jesus ele vem em carne, ele está limitado num corpo físico. Mas ele ainda é 100% Deus e 100% homem. Agora, o diabo, ele aqui demonstra para Jesus ter mais poder que Jesus, porque o diabo, aqui, ele está revestido de toda a autoridade e ele não está limitado a um corpo físico. Agora que o diabo vai levar Jesus num lugar alto e vai falar assim, Jesus, esses reinos aqui são meus. E eu posso te dar eles se você somente me adorar. E aqui, Jesus vai falar assim, está escrito que é para nós adorarmos somente ao Senhor, somente a Ele. Queridos, no lugar onde nós estaremos no deserto, buscando ao Senhor, no lugar de consagração, talvez o diabo vai chegar para você com um prato, te colocando às vezes num lugar para você se prostituir espiritualmente. E uma das coisas que Deus mais abomina é a prostituição espiritual. E a prostituição espiritual, talvez, para você que já conhece Cristo, já sabe das Escrituras, não seja uma estátua, não seja um santo, não seja uma entidade. Para você, talvez seja um carro, o dinheiro, a esposa, o esposo. Então, eu quero que você tome cuidado aqui. Porque talvez o diabo tá te colocando num lugar de adoração a uma outra coisa muito mais do que seja Deus. Amém? Então hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? Eu preciso que você entenda que o diabo ele pode te proporcionar muitos pratos de idolatria, muitos pratos de adoração, tá? Eu quero que você entenda hoje, em nome de Jesus, que o diabo, nesse lugar que você chega buscando o Senhor, nesse lugar de jejum, nesse lugar de consagração, talvez o diabo, ele vai tentar você no seu desejo, na sua vontade, na sua carne. Assim como ele fala, Jesus, transforma isso aqui em carne, em pão, porque ele estava com fome. Mas agora o diabo vai falar, olha, eu posso te dar isso, eu posso te entregar isso. E talvez o diabo chega para você e fala, para que jejuar? Para que ficar acordando de madrugada? Sua vida era melhor quando você estava no mundo. Eu te dava mais coisas quando você estava lá comigo. Lá você não tinha falta de dinheiro, aqui você tem. Lá você não tinha falta de homens, de mulheres na sua vida. Aqui você está com esse negócio de santidade, de se guardando. E eu preciso que você entenda que quando nós entramos nesse lugar de deserto, o diabo ele vai vir nos tentar. Amém? Então o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo, e disse, se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, e eles o sustentarão com as mãos, para que não machuquem o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as Escrituras dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Talvez tem pessoas que chegam para você e falam assim, mas por que Deus não te curou?
Nossa, mas por que Deus não cura sua mãe? Nossa, mas se Deus é tão poderoso, por que você não fala para ele e ele opera? E a Bíblia vai dizer, não põe à prova o Senhor seu Deus. Queridos, eu quero dizer para você que desses mesmos 3 viés que Jesus passou, nós vamos passar também. Mas olha aqui, todas as vezes que Jesus ele é testado, ele é provado, ele fala as Escrituras, a palavra, a Bíblia. Então, querido, você precisa ter essa palavra escrita, cravada no seu coração. Só que você não vai ter a revelação dela se você não ir para o deserto da consagração, não ir para o deserto da oração. Por que deserto? Porque é difícil, porque é doloroso. É doloroso você ir, olha só, é doloroso você ir acordar toda madrugada. É doloroso você deixar de comer. Queridos, esses dias eu estou em jejum, eu não estou comendo nada sólido, só o pãozinho da ceia. Esses dias eu entrei no banheiro e eu chorei, porque a minha carne estava doendo. E eu falei, Deus, eu estou cansada, me revista com a tua glória. E queridos, não é fácil estar nesse lugar de consagração. Não é fácil, você está sempre, quase todo dia, meio desfalecido. Chega uma hora que a tua bateria acaba, a sua energia acaba. Geralmente eu acordo, mas tenho dormido um pouco de manhã para conseguir me sustentar, mas quando chega 2 horas da tarde eu já não tenho força para nada. 2 dias eu entrei no banheiro, aquela água quentinha, eu falei, Deus, renova minhas forças, renova minhas forças. Então, querido, só que é nesse lugar que você é testado, que o Senhor trata as suas emoções, é nesse lugar que o Senhor te trata, que o Senhor, você se edifica. Eu preciso que você entenda isso. É muito sobrenatural. E aí, queridos, olha só. Aí, o que é mais difícil? O que é mais difícil? O mais difícil é você estar em jejum, é você estar numa campanha de oração e ter que lidar com pessoas que estão endemoniadas, pessoas que o diabo manda para testar a sua paciência. Coisas, situações, circunstâncias que o diabo vai mandar. Aí você fala assim, comecei a jejuar, o inferno se levantou mesmo. Porque se levantou para Jesus. Comecei a jejuar e eu começo a ser provado, tentado. Começa mesmo. Porque Jesus foi tentado. Mas Jesus sempre rebateu o quê? Na palavra. E aqui, queridos, olha o que Jesus vai falar no 12. No verso 12 do capítulo 4 de Lucas, Jesus vai falar assim, as Escrituras dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Aí quando o diabo ele terminou de tentar Jesus, ele deixou Jesus até que surgisse outra oportunidade. E aqui eu quero dizer para você, o diabo, quando você rebate ele na palavra, ele vê que ele não vai conseguir te tirar do sério. Ele vai sair, porque a Bíblia vai dizer, resistir o diabo e ele fugirá de vós, certo? Só que ele vai buscar uma outra vulnerabilidade sua. Daqui a pouco o diabo vai encontrar outro lugar para entrar, ou uma outra oportunidade. E todas essas oportunidades, ele não entra porque você está em pecado, ele entra porque você está vulnerável. E na sua vulnerabilidade, ele entra. Então talvez lá no seu trabalho se levanta uma situação. Talvez alguém respondeu você e você ali estava na consagração, no jejum e você entendeu de uma forma. Mas queridos, eu preciso que você entenda. O diabo, ele terminou de tentar Jesus e ele deixou Jesus. Até que surgisse outra oportunidade. A Bíblia vai relatar 3 vezes. Quando ele chega e fala, ó, transforme agora aqui esse pão, essa pedra em pão. Então muitas vezes nós estamos ali na consagração, nós estamos ali buscando, o diabo fala, para que tudo isso? Não precisa de tudo isso, come aí um pouquinho, não precisa levantar para orar hoje. E aí, queridos, o diabo ele vai trazer também pratos de idolatria, pratos aonde ele vai querer prostituir o teu coração e a tua fé. Queridos, o pecado que Deus mais abomina depois do adultério, antes do adultério, o que vem em primeiro lugar é a prostituição espiritual. Tudo que você adorar mais que ele
é prostituição espiritual. E depois é o adultério. É os 2 pecados mais terríveis. E depois todo tipo de pecado na carne. Fornicação, todo tipo. Pedofilia, todo tipo de pecado carnal, Deus abomina. Tá? Certo? Agora vamos dar continuidade aqui ao texto. A volta a Galileia. Então Jesus, cheio de poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia. Relatos ao seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Pega a visão aqui. Jesus vai para o deserto, ele é levado para o deserto em 40 dias de consagração pelo Espírito Santo. Então quando você entra em 70 dias, em 21 dias, você é levado pelo Espírito Santo. O resultado disso é você estar cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Então eu preciso hoje que você entenda que o Espírito Santo, ele te enche de poder quando você entra nesse lugar de busca, nesse lugar de consagração. E ele ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Só que agora, Jesus, ele vai o quê? Ele vai para Nazaré. E quando chega lá em Nazaré, queridos, eu não vou ler esse texto, vou ler. Quando chega em Nazaré, ele é rejeitado. Amém? E isso vai acontecer comigo e com você. Eu preciso que você entenda que o profeta, na sua cidade, ele não tem valor. Vamos lá. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, e ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos. O que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então Jesus lê uma passagem que ele teria que ler. E Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Contudo, perguntavam: não é esse o filho de José? Então ele disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Agora, queridos, eu preciso que você entenda. Quando o Espírito Santo começa a nos revestir de poder, quando o Espírito Santo começa a nos usar, nós vamos ter credibilidade em qualquer lugar, menos na nossa terra de infância. Menos na nossa terra, aonde nós fomos criados, aonde ali nós temos amigos do colégio, de infância. Por quê? Nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Serepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos e levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo ao precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. Queridos, eu preciso que você entenda algo aqui. Aqui Jesus ele vai falar assim: olha, Eliseu ali foi enviado, tinha muitas viúvas ali, mas ele foi enviado a uma outra desconhecida, a uma outra estrangeira. E Jesus ele vai dizer aqui que nós não seremos aceitos de imediato,
na nossa cidade. E isso cabe aqui à nossa família. Quando Deus começa a nos levantar, nos encher do Espírito Santo, a nossa família não vai aceitar aquilo que Deus está fazendo em nós. Vai demorar eles validarem que existe poder de Deus em nós. Vai demorar a cidade pelo qual nós fomos criados, nós nascemos. E eu entendo isso porque eu nasci em Rosário do Ivaí, morei lá até os 3 anos de idade, 4 anos. Depois nós nos mudamos para São Paulo, fomos para o Mato Grosso, eu me formei. E aí quando eu volto a trabalhar na cidade onde eu nasci. Só que lá na cidade onde eu nasci, ninguém me conheceu na minha juventude. Então lá, Deus me usou. Mas talvez se fosse na cidade onde eu fui criada, lá não seria assim. Lá não teria valor nenhum. Então, olha como Deus ele é estratégico. Ele me tira da cidade onde Ele queria me usar no começo do meu ministério, aos 3, 4 anos de idade, e Ele me leva lá para começar o meu ministério. Então, queridos, quando Deus, Ele nos aviva no lugar onde nós somos criados, as pessoas olham para nós e falam: não é esse o filho de José? Não é esse o irmão de fulano, ciclano? Não é esse que estava esses dias fazendo aquilo ali? Porque as pessoas, elas não nos dão esse valor. Elas não nos dão esse crédito. Mas hoje, depois que eu cresci, tive uma relevância, né? Hoje, geralmente, quando eu estou lá na cidade da minha mãe, o povo quer me fazer agenda comigo, mas eu não faço. Eu falo: não quero. Amém? Porque eu sei que no começo ninguém dava valor, ninguém acreditava, ninguém achava que realmente Deus estava fazendo uma transformação na minha vida. Amém? Então hoje, quando eu vou, de fato, visitar meus pais, eu vou mesmo para passear e não faço nenhuma agenda ali, certo? Então, e hoje todo mundo quer: nossa, eu queria tanto que a sua filha viesse pregar aqui na minha igreja. Eu falo: mãe, eu não faço agenda, porque quando eu vou lá, eu vou visitar um dos meus pais. Mas eu preciso que você entenda algo, a não ser que o Senhor me peça. Amém? Porque as pessoas, elas não dão valor pra gente. Elas não acreditam que o Espírito Santo fez uma obra em nós. Mas, queridos, eu quero hoje que você entenda que nem os meus pais acreditavam em mim. Talvez a minha mãe achou, falou assim: ixi, é mais um ciclo dessa menina. É mais uma coisa que ela está inventando. É mais alguma coisa que ela está fazendo. Só que quando começa a ter testemunho, quando as pessoas começam a ser impactadas, quando começa uma multidão a ser tocado pela minha vida, através do nome de Jesus, aí os meus pais entendem que de fato Deus está fazendo algo genuíno. Então eu quero hoje pedir para você descansar, que vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai gerar tanto testemunho no coração de outras pessoas. Escuta o que eu estou falando. Vai chegar uma hora que pessoas vão lá na tua mãe. Olha só, minha mãe uma vez estava em Goiânia. E ela foi fazer compra em Goiânia. E ela tava lá naquelas... Tem alguém aqui de Goiânia? Como chama aquelas ruas em Goiânia que tem muita roupa, tem muita moda? Como chama? Tem alguém aqui de Goiânia? E aí a minha mãe foi pra Goiânia. E aí a minha mãe tá lá, conversa vai, conversa vem. E aí a minha mãe tá lá numa loja, comprando roupa e fazendo compra. E aí a minha mãe começou a falar: eu tenho uma filha que é muito usada por Deus, tal. Aí ela falou assim: quem que é a sua filha? É uma pastora. E a minha mãe falou assim: segue ela aí. Aí a mulher foi lá e foi pra me seguir. A mulher já me seguia. Falou: não, eu conheço a sua filha. Deus mudou, Deus transformou a minha vida das minhas amigas aqui. Nós temos aqui um grupo de mulher, tudo segue sua filha. Ela tem incendiado, 44, essa mesmo. Ela tem incendiado a gente. E nós somos um grupo de mulher. A gente começou a jejuar, a gente começou a buscar. Meu Deus, você é a mãe da Larissa, meu Deus. E já tiraram foto com a minha mãe ali. E ali, a minha mãe ficou impactada. A minha mãe falou assim: meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Amém? Aí uma vez, nós estávamos tirando o visto do meu esposo. Visto americano eu já tinha. E nós entramos num táxi. E aí, o taxista começou a perguntar, né, o Uber, o que nós fazíamos. Nós falamos que nós éramos pastores e tal. Aí o meu esposo começou a evangelizar ele ali e falou: segue a minha esposa, ela faz culto. Aí o menino do Uber foi seguir e falou assim: nossa, a minha mãe te segue, você é a pastora, minha mãe te segue. Nossa, meu Deus, que legal. A mãe dele já me seguia, me acompanhava, já assistia minhas lives. Então, queridos, Deus ele vai fazendo umas coisas assim, sobrenatural, sabe? Sobrenatural. E aí meus pais começaram a entender a dimensão
e a forma como o Senhor estava me usando. Pessoas falando assim, olha, eu assisti uma live da sua filha, eu fui liberta. Pessoas de próximo da minha casa falaram assim, nossa, eu comecei a assistir, comecei a buscar, comecei a jejuar. E queridos, o santo de casa não faz milagre. Porque é filho, foi criada, a minha mãe sabe de todos os defeitos que eu tinha. E aí, de repente, as pessoas começaram a chegar e falaram assim, meu Deus, eu tô jejuando, meu Deus, as lives da sua filha, meu Deus, olha, eu tô entrando nos cultos lá do Fire, tá sendo sobrenatural. Mas, querido, no começo, meu pai achava que eu tava fanática, que eu tava doida, que eu tava querendo, sei lá, que era mais uma fase da minha vida. Só que quando os sinais, as maravilhas, elas começam a ser palpáveis, não tem como negar a glória e o poder de Deus. E eu quero dizer algo aqui para você. Jesus, ele foi tentado. Jesus, ele foi, queridos, ele foi provado, assim como eu e como você. Só que toda vez que ele foi para esse lugar de consagração, ele voltou cheio do Espírito Santo. Toda vez que Jesus foi para o deserto, ele volta cheio do Espírito Santo. Toda vez que Jesus foi para um tempo de oração, foi para um tempo de jejum, ele vai para um tempo de sacrifício, ele volta cheio do Espírito Santo. E ele começa a trazer a sabedoria, os sinais, as maravilhas de Deus. Os sinais, exatamente, Bruna, Araxteremai, Shekandar, Arsurimai. O Senhor desprendeu uma palavra agora quando eu li o seu comentário. E o Senhor disse assim, sobre você e sobre o Júnior existe uma unção pastoral. E dar estergemaias turbijax. E lidaramaias turimai. Essa unção pastoral, ela já existe há algum tempo. Existe uma unção pastoral sobre a tua vida e a vida do teu esposo, Max tu Vijari. Ainda que o homem não veja, ainda que o homem não derrame o óleo, assim diz o Senhor, eu mostro aos meus profetas aquilo que já está consolidado nas regiões celestiais. Eu mostro aos meus profetas aquilo que eu já fiz nas regiões celestiais. Tu és pastora, o teu esposo é pastor, foram chamados ao ministério pastoral. E tu sabes disso. E o Júnior sabe disso também. O Senhor te libera essa palavra agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, igual um raio. Meu Deus é forte. Meu Deus, é muito forte. É muito forte. Receba, Bruna, essa palavra. É muito forte. Meu Deus, é muito forte. Existe, isso aí já foi feito nas regiões celestiais. Exatamente, confirma? Meu Deus, é forte. Meu Deus, é muito forte. É muito forte. Meu Deus, é forte. Meu Deus, é forte. É mesmo, meu Deus. Gente, o Senhor, ele é lindo. O Senhor, ele é lindo. O Senhor, ele é lindo. Amém? Então, meus queridos, eu quero que você entenda. Toda vez que você vai para o secreto, toda vez que você vai para o deserto, toda vez que você vai para um tempo, nós estamos em 70 dias de consagração. Eu estou passando na prensa, eu estou assim na prensa. O meu humor, todo dia, ele oscila. Tem hora que eu quero morder, tem hora que eu tô assim, tem hora que eu leio um negócio e eu já falo, bloqueia, tira. Aí a Nani, não, vamos ter paciência. Não. Queridos, eu estou, por quê? É nesse jejum que o fruto do Espírito tem que ser gerado. A prensa, ela vem no jejum. E o que acontece? É nesse tempo de consagração que o óleo sai de você. É nesse tempo que o Senhor é no Getsemane. E eu estou no Getsemane. Queridos, eu estou no Getsemane, não é fácil. Queridos, aquele dia, depois da masterclass da unção de Elias, eu transbordei todo o óleo que eu tinha. Eu fiquei 10 horas falando, eu gastei uma energia que eu não tinha. No outro dia, eu fui pro banheiro e eu chorei porque o meu emocional, o meu físico estava abalado. E eu tô contando isso aqui pra você, para que você entenda, tá? Para que você entenda que não é fácil passar na prensa. Só que toda vez que eu vou pra prensa, quando eu saio tem mais óleo.
Toda vez que eu vou para a prensa, quando eu saio, o Senhor me usa mais. Toda vez que eu estou na prensa, eu entro mais no profético. Toda vez que eu estou na prensa, o mundo espiritual, ele é sobrenatural. Ontem eu estava com uma pastora lá no Brás, e essa pastora falava: pastor, eu converso com você, eu me arrepio inteira. Porque, queridos, a minha voz, cada palavra que sai, verte de mim, ela tá cheia de óleo, cheia de unção. Eu falo, você arrepia. Eu falo, o Espírito Santo já toma a pessoa. É sobrenatural. Por que acontece isso de forma mais intensa? Porque eu tô na prensa, eu tô nos 40 dias, só que agora eu tô em 70 dias. E nos 70 dias, querido, toda hora o diabo ele aparece, tentando. Toda hora o diabo aparece provando. Queridos, passar na prensa não é fácil. Mas eu te garanto que quando a gente sai da prensa, a gente sai igual Jesus, cheio do poder do Espírito Santo. A gente vai para Galileia e a gente começa ali a ensinar com poder e com autoridade. Então eu quero que você entenda algo. O Senhor, queridos, o Senhor, ele faz conosco conforme o Deus Todo-Poderoso, ele faz conosco conforme o Filho dele passou. Queridos, se Deus não aliviou com o Filho dele, é para nós que ele não vai aliviar. Mas eu falo algo para você. É só através da prensa que o óleo, ele fica mais puro, mais genuíno. Amém? Então, eu quero que você entenda algo aqui. Por mais que você não compreenda o mundo espiritual, você vai jejuar, você vai orar, você vai começar a ir na oração da madrugada, a sua vida vai ficar um pouco pior. O mundo espiritual, ele fica um reboliço porque o diabo, ele não aceita o fato de você ter saído do morno. E o diabo, ele quer você no morno. Ele quer você jejuando a vida, um dia na vida e outro na morte. Ele quer você orando, assim, aquela oração de 5 minutos para dormir. O diabo não quer que você se levanta para orar. Ele não quer que você tenha comunhão com Deus. Ele não quer que você abra a Bíblia. Então, quando você começar a fazer essas coisas de forma verdadeira, para ser uma pessoa fervorosa em Deus, ele vai levantar na vida do seu filho. Ele vai usar o seu cônjuge contra você. Ele vai usar o vizinho. Ele vai usar a pessoa lá no seu trabalho. E aí parece que o mundo espiritual, em vez de melhorar, piora, e piora mesmo. Mas eu preciso que você entenda que quando você resiste, quando você não morde a isca, ele tem que bater em retirada. Então, queridos, é muito normal o mundo espiritual se agitar. E assim foi com Jesus. O diabo tentou ele, deixou ele, viu, e ficou esperando outra oportunidade. Se foi com Jesus, vai ser com você também. Amém? Só que toda vez que a gente sai desse lugar de consagração, toda vez que a gente sai do Getsemane, ei, Necais, Tarabai, Asherk. Toda vez que você sai do Getsemane, você sai cheio do poder do Espírito Santo. Toda vez que você sai do Getsemane, você sai com óleo novo. Toda vez que você sai do Getsemane, você sai com uma autoridade espiritual que você não tinha. Toda vez que você sai do Getsemane, o Senhor te coloca uma nova armadura. Toda vez que você sai do Getsemane, você sai com uma revelação espiritual nova da palavra de Deus. Toda vez que você sai da prensa, toda vez que você sai de um tempo difícil, eu preciso que você entenda que você sai com litros de óleo, com jarros de óleo. E o Senhor hoje está mandando eu trazer essa palavra para você não se preocupar. Porque por mais que a prensa está sendo dura, por mais que as pessoas da sua casa tenham blasfemado, tenham xingado você, tenham perseguido você, por mais que o povo aí da sua cidade não acredita no que Jesus está fazendo com você, eu preciso que você entenda. O que ele está fazendo com você não é para essa cidade, é para um estado, é para uma região, é para uma nação, é para o globo da terra. Então, descansa o teu coração, porque quando o Senhor faz, Ele envia, Ele dá respaldo. Então fica em paz, que por mais que as pessoas não validem, as pessoas não acreditem naquilo que o Senhor está fazendo, eu preciso que você entenda, Ele está fazendo. E uma hora esse óleo vai ter que ser derramado, e vai ter que ser derramado no lugar certo. E se não é aí na tua cidade, eu te garanto que o Senhor te leva para Galileia, o Senhor te leva para um lugar, aonde até os confins da terra, para que esse óleo seja derramado e você seja respaldado no nome e na autoridade de Jesus. Amém? Eu preciso que você entenda. Muitas pessoas na minha cidade, pelo fato de eu ser filha dos meus pais e ter a posição econômica que nós temos, as pessoas acham que eu não podia ser pastor, que eu não podia ter autoridade espiritual.
E aí quando eu olho para a vida de Eliseu também era uma pessoa de condições, vinha de uma família provida de recursos. E por muitas vezes, queridos, eu entrei debaixo de um jugo de que eu acreditava que pastores, líderes, tinham que ser miseráveis ou viver uma vida triste. Mas aí um dia eu entendi que Eliseu não era. Eliseu, ele era de uma família boa, de recursos, e o Senhor o chamou. Porque às vezes eu entrava debaixo desse jugo, porque as pessoas achavam que eu não podia ser uma pastora, eu não podia ser uma apóstola, eu não podia ter autoridade espiritual. E por muito tempo isso me perseguiu. Mas como eu vou ser isso? Você não pode ser isso, você não precisa disso. Como se ser pastor e ser um apóstolo ou ser alguém diante de Deus é por precisão, não é por chamado. Deus chamou Eliseu, porque viu em Eliseu algo no coração dele, assim como Deus me chamou. Então hoje eu quero dizer isso aqui para você. Por mais que as pessoas olhem para você e falem assim, olha, você não pode ser isso, você não precisa ser pastor, você não precisa ser isso. Aí você vai falar assim, eu não sou porque eu preciso. Eu não evangelizo porque eu preciso. Eu evangelizo porque antes ele fez na minha vida. E porque eu entendi o que ele fez na minha vida e eu amo ele, eu faço por ele. Porque a prova de amor para com Jesus é apacentar as ovelhas dele. Amém? Então, queridos, eu preciso hoje que você entenda isso. Eu não sei que jugo o diabo tem colocado em você. Eu não sei que tipo de jugo o diabo tem falado para você. Eu não sei que tipo de jugo o diabo tem colocado aí em você. Ah, você não pode porque isso. Quem é você? Você teve no mundo, você pecou, você foi isso. E eu vou falar para você que pecou, teve no mundo, teve uma vida torta. Deus fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E tem uma chance muito grande de você ser usado de uma forma sobrenatural, como o outro talvez não é. Amém? Então coloca hoje essa palavra no teu coração e entenda em nome de Jesus. E entenda em nome de Jesus, o Senhor, ele tá te levando no Getsemane. Ele tá colocando você na prensa para extrair de você o melhor óleo. Então, se o diabo te afrontar, você vai pegar as escrituras e vai falar assim: Satanás, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. Que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então quando o diabo ele te atormentar, ele falar que você não pode, você pega uma palavra que fala sobre o que Deus está fazendo em você e você declara ela. Amém? Eu preciso que você entenda isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, Satanás. Eu carrego a porção elevada do Espírito de Deus na minha vida. Satanás, você e os demônios é quem tem que ficar oprimido pelo fogo que está na minha vida. Esses dias eu recebi uma mensagem, alguém falou assim: pastora, por acaso a senhora está sentindo um mundo espiritual pesado? Por acaso a senhora está sentindo ataques espirituais de bruxaria, de magia negra? E aí eu pensei, eu falei assim: Deus, eu não sinto esses ataques. E aí o Senhor ministrou no meu coração: você não sente porque você guerreia toda noite. Você não sente porque você vive de jejum. Você não sente porque o seu discernimento espiritual é elevado. E é você que oprime Satanás. Não é ele que te oprime, não. É você que oprime ele. Se oprime ele, é onde você chega, no que você fala, no que você faz. E aí eu peguei a visão. Então, você só vai ser oprimido se você não estiver na posição de oprimir Satanás. Então, existe... E o Senhor, ele tava ministrando para mim. Vai ser uma aula na Escola de Libertadores. Você pode estar em 2 lugares na presença de Deus. E os meus libertadores que eu vou levantar vai ser aqueles que vão oprimir Satanás. E o Senhor falou assim para mim: Larissa, ainda que você seja uma mulher ungida, se você não guerrear, você vai ser oprimida. E a opressão vem por você não batalhar, não quebrar os dardos. E por tudo aquilo que você faz, é você que oprime Satanás e não ele que te oprime. Então eu entendi que existe 2 lugares, o de ser oprimido e o de oprimir Satanás. Queridos, existe dias que eu estou vulnerável, mas ainda assim na minha vulnerabilidade,
eu tenho certeza e convicção que eu não posso arredar o pé da onde o Senhor me colocou. E quando eu estou vulnerável, eu vou comer alguma coisa. Agora não, né? Que eu não posso. Eu vou comer alguma coisa, tomar um banho quentinho, deitar e descansar. Depois eu vou pensar no que eu vou fazer. Mas eu falo pra você, todo dia à noite, quando eu levanto 2 horas da manhã, eu estou oprimindo potestade, principado, governo das trevas, e tá vindo uma multidão comigo. Aí Satanás fala assim, mas meu Deus, essa mulher acordou de novo, ela vai orar de novo, ela vai bloquear as regiões celestiais. Meu Deus, agora ela vai fazer um jejum, o povo vai vir atrás dela, o povo vai jejuar, o povo vai entrar em santidade, o povo vai largar o pecado, eu vou perder um monte de altar. Então quem oprime alguém aqui sou eu. O dia que eu entendi que eu que oprimo Satanás e não ele a mim, então, mas pra mim oprimir Satanás, eu tenho que ser uma mulher de jejum, eu tenho que ser uma mulher de oração, e eu tenho que influenciar o reino e botar fogo no inferno. Então, queridos, o Senhor, ele falava pra mim, porque eu tenho pastores amigos que falam assim, você tá sentindo um ataque? Eu assim, eu não tô sentindo nada, quem tem que sentir alguma coisa é Satanás. Eu tô sentindo é sangue nos olhos, eu tô querendo é fazer um jejum mais forte, eu tô querendo fazer um ato profético mais intenso. E aí eu entendi, queridos, que o nível de você... Queridos, eu oro 1h da manhã, 1h na madrugada, no pior horário que tem pra acordar. De pau. Quebrando as pernas do diabo, pedindo pros anjos amarrar a potestade. E vai detendo, e vai... Tudo a macumba que foi feita de ontem pra hoje, eu já quebro no dia de hoje. Não dá nem tempo dela reagir no mundo espiritual. Então, queridos, quem tem que ficar oprimido com a minha vida é o diabo e não eu com a presença ou com as coisas que ele faz ou fala. Porque o discernimento espiritual, ele é violento. Quando você vê alguém, às vezes, te tratando mal, te desdenhando ou falando alguma coisa pra você, você já sabe quem tá por trás e você já sabe agir com sabedoria. Então, queridos, eu falava assim, Deus, o que acontece? Meus amigos, os pastores, tudo é atacado, é as magias. Por que isso não acontece comigo? Até que um dia o Senhor me falou, Larissa, olha o que você faz. Fala pra mim, o que você tá fazendo aí? Foi esses dias agora que o Senhor ministrou. Eu falei, Deus, eu tô fazendo 70 dias no líquido, a não ser o pãozinho da ceia. Eu estou orando 70 horas na madrugada. Eu já orava de madrugada, mas agora eu estou fazendo 1 hora todo dia, só eu. Eu prego 1 hora todo dia, de manhã. Incito o povo a ler a Bíblia. E aí, o Senhor falou assim, olha tudo que você faz. Quem que tem que ficar oprimido? Eu falei, Satanás, os demônios. E aí o Senhor me disse que quem entra nesse lugar de autoridade espiritual oprime o diabo. Então, queridos, cobertura espiritual. E aí, esses dias atrás, uma pessoa chegou pra mim e também, né, acabou falando, falou, olha, eu tô debaixo de magia, disso, daquilo. Pastor... Aí na hora eu falei, eu tô de boa, eu tô bem e tal. E aí o Senhor tava ministrando. Queridos, por mais que eu faça tudo isso, eu tenho a minha cobertura espiritual. E eu cubro as pessoas espiritualmente. Eu também sou cobertura espiritual. A cobertura espiritual, ela nos dá um teto. Ela nos dá um refrigério. Uma cobertura espiritual saudável nos dá um refrigério. E como eu tenho uma cobertura espiritual saudável, eu consigo ser saudável pros meus. Então, todo dia na madrugada, vocês estão comigo, eu oro pelos membros, eu falo, Senhor, ameniza a batalha espiritual dos meus filhos. Então, queridos, não adianta você entrar debaixo de uma cobertura que não ora por você, que não jejua por você, que não te alimenta, que não te dá... Olha, quem aqui é hoje membro da Global sabe quanto que você cresceu. Queridos, eu alimento o meu povo todo dia, e não só os meus membros. Os meus membros sabem que eu tô aqui na live todo dia. Se eles quiserem, eles vêm se alimentar aqui. Mas eu alimento quem quiser, seja membro, seja seguidor. Queridos, eu alimento todos. Eu prego todo dia 1 hora. Aqui na live, eu trago uma palavra, eu trago uma chave. Queridos, eu com todo carinho, eu faço uma tarefa, eu envio uma oração, eu envio um PDF. Fala pra mim quem tá fazendo isso. Eu não tô me gavando, não. Mas o que eu tô fazendo é com excelência pro Senhor. Todo dia você tem alimento e outra. Além disso, eu prego 1 vez na Global por semana, quando não é 2. Quando eu não tô fazendo um alinhamento, quando eu não tô dando uma aula bônus para vocês. Amém?
Então, queridos, tudo isso eu faço porque eu entendo que eu tenho que trazer crescimento, que eu tenho que trazer edificação, que eu tenho que cobrir espiritualmente. E não adianta eu falar para você, eu tô cobrindo você e eu não oro. Eu tenho que orar, eu tenho que cobrir, eu tenho que jejuar, eu tenho que pagar um preço. Existe um povo que se colocou debaixo desse jugo. Amém? Então, queridos, o que eu tô falando aqui para você, que eu sou dedicada, porque eu entendi que o reino de Deus, ele é o todo. Então aqui desfruta quem é membro, quem não é membro, quem... E queridos, se eu quisesse gente, igual eu falei ontem, eu ia para 8 horas, 7 horas da noite. Mas eu quero pessoas maduras espiritualmente. Porque o maduro espiritual, ele acorda mais cedo, ele tem comprometimento com o Senhor. Se fosse para chamar pessoas, eu tava às 7 horas da noite. Dá 3.000 pessoas a live. Vocês já entraram em live minha de noite? Mas de manhã é o povo que ora, é o povo que já tá acima. E eu de verdade me interesso pelo povo que já tá assim, com o QI espiritual mais elevado, que já entende as coisas, que já tem alimento sólido, amém? Certo? Então, queridos, eu preciso que você entenda, tá? Que eu venho aqui todos os dias porque eu fiz um compromisso com o papai. Tudo isso que eu faço, eu tô querendo ganhar mérito sim com o meu Jesus, porque eu entendi que ele falou assim, você me ama? Apacenta minhas ovelhas, e é o que eu faço aqui. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a amar as ovelhas do Senhor, amém? Então eu venho aqui com todo o amor do mundo, e eu me comprometi com o Senhor que durante esse ano eu faria live todos os dias, a não ser que eu não teria internet, e mesmo não tendo internet eu faria outro horário, amém? Queridos, hoje é a live de número 125 ou 6 do ano. Queridos, faz 120 e poucos dias que ininterruptamente eu tenho feito live todos os dias. A oração nós começamos em fevereiro, de madrugada, certo? 125 dias, certo? Desde fevereiro, dia 1 de fevereiro, eu oro todas as madrugadas. Você tem noção disso? Então, queridos, tudo isso que você faz na presença do Senhor é contabilizado. Pense você ou não, é contabilizado. Para mim é muito difícil. Muito difícil. Sabe por que é difícil? Porque, querendo ou não, quando você acorda das 2, eu fico das 2 até as 6. Quando eu tenho oportunidade de dormir, eu durmo umas 2, 3 horas de manhã. Mas quando eu não tenho, igual hoje, eu vou ter que ir ver um terreno da Global. Amém? Então tudo que você faz para o Senhor, Ele vai ver. Olha, minha filha está acordando para oração, minha filha está indo no devocional, minha filha está se dedicando, está jejuando, o meu filho, olha o tanto que o meu filho está buscando, amém? Então, queridos, em nome de Jesus, ano passado eu fiz 50 lives, depois essas lives de manhã eu comecei foi em novembro, não foi em janeiro. Então, queridos, tudo isso, aí você pergunta, apóstolo, por que você tem essa unção? Porque eu faço tudo isso. Apóstola, por que na Masterclass eu caí, eu fiquei lá cheio de unção? Por quê? Por quê? Por quê, queridos? Porque eu faço tudo isso. Porque o Senhor, quando Ele vai me dar algo, Ele vê tudo que eu faço. Ele vê o tamanho do odre, Ele vê o tamanho da capacidade. E Ele fala assim, aqui tem que ser muito óleo, porque aqui a bichinha, ela só tem 1,60 m, mas ela é violenta. Amém? Eu sei o meu tamanho nas regiões celestiais. Você sabe o seu. O dia que eu soube o meu tamanho nas regiões celestiais, tá? O dia que eu entendi o meu tamanho nas regiões celestiais, o diabo nunca mais tirou casquinha comigo. E às vezes, querido, você é uma pessoa que o diabo fica, ai, você tadinho, você não dá conta, você não vai ter sanção, você não vai fazer isso, você não vai ter esse poder. Eu preciso que você pergunte, Espírito Santo, qual que é o meu tamanho nas regiões celestiais? O dia que você entender o seu tamanho nas regiões celestiais, você vai entender que você não pode mais estar no lugar de ser oprimido, mas sim de oprimir Satanás. Então vamos oprimir o diabo. Vamos oprimir o capeta. Amém? Ande na rua como eu, Deus, que se manifestar aqui eu vou meter a mão. Eu vou dar de bicuda, eu já vou sair metendo a mão e falando, sai em nome de Jesus. Queridos, de direto eu passo assim pelo mendigo, eu falo, já pensou manifestar aqui agora? Então, queridos,
ande assim com sangue nos olhos. Ande com sangue nos olhos. Ande buscando um endemoniado na rua. Ande buscando uma pessoa para quem você possa orar. Certo? Porque o que eu preciso que você entenda, o tamanho da sua unção, o tamanho de quem você é nas regiões celestiais. E eu preciso dizer para você que você não sai do lugar de coitadinho, de vítima, e começa a falar assim: Satanás, eu entendi aqui que quem está no lugar de opressão aqui é você e não eu. Então, a partir de hoje, queridos, vou só dizer aqui para você, de manhã cedo, hoje eu não estou na minha casa, estou na casa do Vicente. De manhã cedo, quando eu acordo e eu estou descendo as escadas, eu já começo a falar verbalmente: ei, Satanás, tu perdeu mais um dia. Ei, Satanás, eu acordei, já vou fazer meu chimarrão, filho, daqui a pouco, filho. Você não tá entendendo. Então, eu tiro chacota, eu sou sarrista, eu falo: perdeu, capeta. Então, queridos, eu sou essa pessoa, porque eu entendi o meu tamanho. Eu sei que quando eu acordo para orar, já tem anjos em volta da minha casa, num círculo de fogo, guardando em cima, guardando embaixo, respaldando, porque eu sou uma general do avivamento e eu estou levantando para levantar mais de 1.400 generais toda madrugada para orar, para clamar, para buscar o Senhor. Então quando você acordar, você fala assim: perdeu o diabo. Eu acordei para orar, eu acordei para hoje guerrear. Queridos, você precisa mostrar para Satanás que você sabe quem você é. Queridos, que você entendeu o lugar que você tá, porque quando você sabe, antes de você chegar no lugar, ele vai correr. Eu preciso que você entenda isso. Pastora, mas eu tenho medo da retaliação. Você tem medo da retaliação porque você não ora. Porque se você orar, você não tinha medo da retaliação. Se você orar, você não tinha medo da retaliação. A pessoa que ora, ela quebra a retaliação. O que eu faço todo dia quando termina a oração de guerra? Deus, põe um manto de invisibilidade, quebra todos os dardos inflamados contra a pessoa agora que está orando e contra os nossos familiares. Eu não aceito a retaliação. Queridos, toda madrugada eu quebro a retaliação do capeta. Eu coloco todos nós debaixo de uma outra armadura, debaixo de um manto de invisibilidade e falo: Senhor, o diabo não pode nos ver. Aí, em menos de 24 horas eu tô orando de novo pela mesma coisa. Não dá tempo do diabo fazer alguma coisa. Depois que você começou a orar na madrugada, você tem pesadelo? Você tem aquele sonho? Não tem nem sonho, querido. Não dá tempo. O diabo, você tem sonho de glória, sonho de revelação. Mas, queridos, quando você começa a fazer oração de guerra, o diabo, ele não consegue mais nem entrar mais no teu sonho. Isso é uma verdade. Tá? E aí, por que o povo começa a orar de madrugada e começa a ter medo? Porque ele não quer que você entre nesse lugar da madrugada. Aí tem gente que fala: eu comecei a orar de madrugada, eu tenho medo. Você tem medo porque ele põe medo em você, porque depois é você que vai pôr medo nele. Aí, pastor, eu acordo 3 horas da manhã, eu fico com medo. Fica com medo porque agora ele consegue pôr medo em você. Ora 10 dias seguidos para ver quem que vai pôr medo em quem. Você precisa entender isso. O diabo, filho, não quer você num lugar de oração 3 horas da manhã, não. Ele quer que você ora de tarde, qualquer outro lugar, mas de madrugada, não. Você orou 10 horas, você orou 10 dias seguidos, você destrona a influência que ele tinha sobre a sua casa, porque você está fazendo uma oração de guerra. Daqui a pouco, você entende que quem põe medo em alguém aqui é você. O fogo que está em você, dá medo no diabo. A presença do Espírito Santo, quando acorda em você, já destrona potestade, principado. Queridos, eu preciso que você entenda isso. Então, mesmo vem com medo. O medo é destronado, porque o medo é uma atmosfera satânica. E depois de 10 dias, você já não consegue mais ficar sem. Amém? A oração, querido, de guerra, nós fazemos toda madrugada. Vem participar, 2h45 da manhã. Nós começamos a oração 2h50. E aí eu falo assim: olha, gente, se você quiser orar junto, ou se você quiser fazer a sua oração junto comigo, em concordância, tem o mesmo valor. Porque eu falo: gente, o que eu faço de madrugada? Eu destrono bruxaria, eu destrono o espírito de tudo. Eu peço para os anjos entrar dentro da tua casa. E você também pode fazer a sua oração de guerra.
Amém? Queridos, é tremendo. E você vai ver que você acaba tendo um espírito de ousadia. Por que vocês acham que eu sou tão valente na presença do Senhor? Porque eu oro daquele jeito. Vai quebrando, vai derrubando. Senhor, nós quebramos, querido, feitiçaria, assentamento, tudo. Todas as madrugadas. Aí fala pra mim, como que o diabo vai me oprimir? A gente precisa entrar nesse lugar todo dia. E outra, todo dia Deus me dá uma pauta diferente. Hoje nós começamos orando pelo Rio Grande. Depois nós oramos lá pelas pessoas. E como nós estamos para viver uma grande crise econômica, eu profetizei hoje. Hoje eu fiz uma oração de profética junto também. Profetizei que todos que estão ali debaixo vão viver prosperidade num tempo de caos. Você sabia que Deus faz isso? Queridos, na época da pandemia, muitas coisas fecharam, certo? Na época da pandemia, meu pai dobrou o capital dele. Foi a época que meu pai mais prosperou nas empresas dele. Na época da pandemia. Deus deu a sabedoria para o meu pai. A época que ele dobrou o capital. E foi a época que ele mais vendeu. Por quê? Porque quando você está debaixo, você se submete ao Senhor, o Senhor traz toda a estratégia. Eu estava contando isso para uma pastora. Eu falei, pastora, no caos, na época da pandemia, foi onde meu pai mais prosperou, onde tudo que ele tinha dobrou o preço. Então, queridos, hoje na madrugada, eu também profetizava sobre isso, porque nós, profeta do Senhor, sabemos o que está por vir. E se nós já lançarmos palavras, as palavras se tornam decretos. Se você tomar a palavra, você toma posse, você acessa. Então hoje, queridos, eu profetizei, Senhor, todas as pessoas que estão debaixo da oração são membros da Global, são meus filhos espirituais. Eu profetizo que na época difícil vão ser onde eles mais vão prosperar. E queridos, existe uma graça do Senhor. Vou contar algo aqui para vocês. Existe uma graça do Senhor. Vamos supor que você é um lojista e você está numa loja de utilidade, onde tem mais 10 lojas de utilidade. Talvez a sua loja não é a mais bonita. E não é a que tem mais coisas. Mas existe uma graça de prosperidade sobre a sua loja que chama a atenção das pessoas. A unção que atrai as pessoas. E isso quem faz é o próprio Deus. E aí parece que todo mundo só compra com você. Tem uma graça. Quem estava no culto ontem escutou a Salete falando que ela entrou ali no meu consultório, ela sentiu uma paz. Ela sentiu algo. Certo? A pastora Salete contando que quando ela me conheceu no consultório, eu estava fazendo um atendimento. Ela sentiu uma graça, ela sentiu um favor de Deus, ela sentiu ali algo. E isso, queridos, é sentido num comércio. É sentido, isso aí é sobrenatural. Amém? Então, eu quero profetizar aqui na sua vida que você também vai viver isso, mas faça a sua parte. Vem para a oração na madrugada, vem participar conosco, tem sido sobrenatural. Para participar é só entrar no grupo. Querido, por que o link não é aberto? É na sala de Zoom ou no YouTube privado. Porque nesse horário nós estamos destronando bruxo, feiticeiro, quebrando as macumbas, quebrando talvez na área da sua vida alguma coisa. E nós estamos num exército. Se eu começo a fazer aberto, pode entrar qualquer pessoa, principalmente pessoas lançando decretos contrários, e pode atrapalhar até a gente discernir. Então eu prefiro que seja fechado, porque para ficar ali no grupo realmente tem que querer estar debaixo do fogo, tá? E eu já oro decretando todas as noites ao Senhor que nesse lugar de oração não vai entrar nem bruxo, nem feiticeiro, nem nada, amém? Certo? Então, meus amigos, meus queridos, meus filhos espirituais, meus seguidores, eu agradeço a todos vocês por mais um dia, por estarem aqui. Eu cresço, amém? Eu cresço quando eu estou ministrando aqui para você. E o Senhor também traz crescimento para você. Olha, geralmente um pastor, ele prega uma vez por semana, certo? Eu prego mais ou menos, esse ano, 365 dias. Eu prego esse ano mais ou menos 365 vezes, mais 52 vezes, que é uma vez por semana que eu faço, ou na Global ou por membros, tá? Então aqui tem 417. Pega a visão. Aqui tem 417 vezes. Dividido
Eu faço essas continhas aqui, vocês têm que fazer 417 vezes, porque uma semana tem 52, um ano tem 52 semanas. Então, eu prego todo dia aqui cedo e mínimo uma vez por semana, tá? Ou duas. Então, eu vou colocar uma. Então, dá 457 vezes. 417 vezes. Dividido por 52, eu estou pregando este ano por 8 anos. Eu estou tendo um avanço, um acelerar na pregação equivalente a 8 anos. Eu não sei se você pegou a visão. Eu não sei se você pegou a visão. Eu não sei se você entendeu por que eu faço o que eu faço. Só que o acelerar é muito maior. É 50 anos esse ano. Eu vou pregar como se eu estivesse pregando por 8 anos. Só que tudo que eu faço nas minhas masterclass, eu poderia dar 6 horas, 4 horas de masterclass, mas eu dou 10. Eu não contabilizei isso. Me coloca nesses 50 anos. Amém? Então, queridos, é exatamente assim. Queridos, se você contar, nossa, se eu pregasse uma vez por semana durante 8 anos, eu ia ter esse resultado. Eu vou ter este resultado em um ano. Aí a minha destreza, aí o meu profético aumenta, aí a minha revelação aumenta. Aí tudo que Deus me usa aumenta, porque eu me coloquei para transbordar no reino todos os dias. A gente só aprende a orar orando, a gente só aprende a tirar demônio tirando, a gente só aprende a profetizar profetizando, a gente só aprende a pregar pregando. E eu fiquei boa na pregação. Querido, você acha... Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu espero Deus me dar a palavra todo dia cedo. Eu não me aflinjo em Deus me dar uma palavra, tinha que dar ontem. Às vezes Ele pode me dar um dia antes. Mas aqui, o Senhor me dá uma palavra todos os dias. E com revelação e profética, no transbordar. Mas por que é assim hoje? Antes, não, eu tinha que me preparar. Não, porque eu dominei a palavra, eu li demais a palavra, eu sei, e o Senhor me usa. E eu, como estou debaixo da unção do Espírito Santo, qualquer lugar que eu abrir aqui, o Senhor vai me usar. E geralmente eu falo, onde o Senhor quer me usar, Senhor? No que você quer? Pão fresco, todos os dias. Então, queridos, aprendam isso. Você quer crescer em algo? Faça aquilo várias vezes. Você quer aprender a orar? Oração de guerra? Você quer orar? Você quer ser edificado? Você quer ser santificado? Jejum. Queridos, tudo que você faz de forma repetida e massiva, você vai ficar bom naquilo. Amém? E eu já entrego essa chave para você sobrenatural. Pega a visão do que eu tô falando para você. Você vai ter uma ruptura avassaladora. Pega aí o que eu tô falando para você. Queridos, a quantidade de conteúdo que o Senhor me dá, ela é surreal. Queridos, eu lanço todo mês um produto. Todo mês eu lanço uma masterclass, eu lanço uma imersão, eu lanço um seminário. Da onde vem tanta sabedoria? Da onde vem tanta sabedoria, conhecimento? A fonte. Eu acessei a fonte. E eu quero que todos vocês acessem. Mas a fonte você só acessa no jejum. Essa dependência, a fonte dourada. A fonte é onde tem todo o conhecimento. Aonde tem todo o conhecimento. Eu vou contar aqui esse sonho para você da fonte. E isso eu entendi num marco do meu ministério. Teve uma época no meu ministério, tá? Eu tive um sonho. Nesse sonho, eu entrava dentro de uma casinha, numa floresta bem bonita. Dentro da casinha tinha uma fonte dentro da casinha. E eu entendi que a casinha era eu. Pega a visão. A casinha era eu. Eu entendi isso no sonho. Dentro da casinha tinha uma fonte. E aí tinha um balde de madeira, daqueles com corda. Eu pegava o balde, colocava dentro da fonte. E descia o balde. E subia com um jarro de água. Com um balde de água. E colocava em algum lugar. Daqui a pouco, eu fiz isso umas 3 vezes. Tá? E eu entendi que a água era tudo que eu entregava para as pessoas. Pega a visão aqui do sonho, você vai entender sobre o sonho profético. Daqui a pouco, quando eu tô colocando o terceiro balde ou o quarto,
a água cristalina ela vem subindo e essa fonte começa a transbordar. Ela começa a jorrar água. Só que aí o sonho corta aí e Deus me leva para olhar uma mesa dentro dessa casa. Essa mesa, queridos, era uma mesa simples. Porque eu entendo que eu tenho um jeito simples de falar o evangelho. Só que nessa mesa tinha panelas de comida, de carne, de arroz, tinha pão, tinha fruta. Queridos, parecia uma mesa de castelo. Mas era simples, era panela simples, eram tudo simples. E o Senhor falou: a partir de hoje você vai começar a oferecer esse banquete para o povo de Deus. Porque você acabou de acessar a fonte inesgotável. E meu ministério muda a partir daí. O meu ministério muda a partir daí. Eu começo a ter revelação, conhecimento, um profético avassalador. Eu começo a entender coisas que eu não entendia e eu começo a escrever muito. E eu começo a entregar muito. Entregar de uma forma que eu não entregava antes. E eu sabia que o Senhor prepararia um tempo onde eu ia oferecer muito banquete. Todo dia um banquete. Mas por quê? A fonte está jorrando toda hora. E eu entendi que o Senhor, Ele coloca em nós, Ele faz nós acessarmos a fonte de forma espiritual. E eu quero que todos vocês acessem essa fonte de conhecimento, o conhecimento manifesto o sobrenatural de Deus. Amém? E a outra coisa também, vocês estão falando, eu sou generosa. Eu não tenho medo de entregar algo para alguém ser melhor que eu, não. Na verdade, eu quero levantar. Eu acredito que o legado ele acontece quando eu consigo levantar pessoas para serem melhor do que eu. Então, queridos, eu sou generosa no financeiro, sou generosa no conhecimento, sou generosa com tudo. E Deus, Ele não falta com generosidade comigo. As pessoas eu ganho presente. Queridos, eu sou assim, abençoadíssima demais, mas eu também sou abençoadora, eu sou primiciante, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu sou desapegada das coisas, e essa é a chave é essa, tá? A chave é essa, então aprenda, amém? Essa live hoje vai durar bem pouquinho, mas que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, amém? Que no nome de Jesus você venha crescer e acessar a fonte que o Senhor me colocou para acessar. E que você venha oferecer banquetes reais, que vem direto do trono de Deus para todas as pessoas que estiver ao seu redor. E eu quero declarar que você é o próximo general, o próximo profeta, o próximo avivalista. E você é o próximo libertador global do mundo. Eu vou levantar libertadores que vão acessar todas as nações, não só uma. Todas, amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, ricamente. Um beijo grande no seu coração, que Jesus te abençoe poderosamente e ricamente todos os dias, amém?